Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Nessa aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro texto Moisés no Sensweig, volume 2, falando sobre fluidos. Esse livro é a quarta edição que eu estou usando. Esse capítulo trata sobre noções de hidrodinâmica. Então, antes de resolver o problema, o problema 1 desse capítulo 2, vamos ler o seu enunciado, Então, vamos fazer a leitura do enunciado do problema. Então, o problema diz o seguinte, um tanque de grandes dimensões contém água até a altura de 1 metro e tem na sua base um orifício circular de 1 centímetro de diâmetro. O fator de contração da veia líquida que sai pelo orifício é 0,69. Deseja-se alimentar o tanque despejando água continuamente na sua parte superior, de forma a manter constante o nível da água do tanque. Calcule a vazão de água em litros por segundo necessária para este fim. Bem, essa figura da seção que ele se refere, seção 2.5, item A, é essa figura que está aqui, na imagem. Então, você tem aqui um tanque, o tanque contém água. Eu coloquei aqui ele está sujeito a uma pressão P0, Esse nível é o chamado nível de altura Z0, e esse tem um orifício de diâmetro D, E ele escoa aqui, com uma certa velocidade V. O desnível, em relação ao ponto B, que é esse ponto aqui, é um desnível A, Aqui é uma altura Z, e a pressão nesse ponto aqui, já que ele está fora do tanque, então também é uma pressão do tipo P0, uma pressão atmosférica. E aí, ele quer calcular a vazão nesse sistema, Então, para você calcular a vazão, nós sabemos que a vazão φ, ela é 0,69. A área transversa, já que é um orifício circular, então é a área de um círculo, vezes a velocidade de escoamento aqui, de saída desse jato. Então, para eu determinar essa vazão em litros por segundo, eu preciso saber a área, A área transversa eu já sei que é um círculo, então é πr², mas ele não me deu o raio, ele deu o diâmetro. A gente sabe que o raio é a metade do diâmetro, tá? Então, você pode calcular a área dessa forma, já pelos dados que foi dado, esse diâmetro aqui é D, eu já tenho esse resultado. Mas quem é a velocidade de saída aqui desse jato, Então, eu preciso determinar a velocidade que ele está saindo aqui no ponto B, esse escoamento, para poder determinar a vazão, Então, a gente vai usar a equação de Bernoulli. A gente sabe que a equação de Bernoulli diz que a pressão, por exemplo, do meio, mais a pressão ρgH, a pressão devida ao desnível, mais a pressão dinâmica, de escoamento, translacional, é dado por esse valor. Isso aqui é igual a uma constante. Então, eu posso dizer o seguinte, que a pressão no ponto A é equivalente à pressão no ponto B. Então, a pressão no ponto A, eu sei que é a pressão atmosférica, mais ρg Z0, que é o desnível que está aqui, a altura Z0, desse nível A, do ponto A. A pressão dinâmica de translação é meio de ρv², esse ρ é a densidade do fluido, tá? G é a gravidade do local. V0 é a velocidade de escoamento aqui de descida desse desnível. A pressão no ponto B, por sua vez, a pressão atmosférica é P0, também idêntica aqui no ponto A, ρgz, que é a altura Z que eles se encontram no ponto B em relação a esse nível, mais ρv², meio de ρv², que é a velocidade de escoamento aqui desse fluido nesse ponto. Bem, a gente sabe que a velocidade V0 é praticamente nula, porque você vai despejando o líquido de forma que esse nível sempre permanece. Então, a velocidade média de descida dessa água nesse tanque com o passar do tempo é praticamente zero. Então, você anula esse termo. Essas pressões se anulam porque são idênticas, as pressões atmosféricas. Você vai agrupar esses dois termos idênticos e igualar a esse valor, tá? Cancela os ρs, Esse resultado não vai depender do ρ, ou seja, da densidade do fluido. Esse desnível Z0 menos Z é o desnível H,
a altura h que ele me deu. Então, se eu quero achar o v, eu passo o quadrado para o outro lado na forma de raiz. Então, a velocidade é raiz quadrada de 2gh. Esse resultado foi obtido por Torricelli, tá? Então, é um resultado bastante conhecido. Então, essa é a velocidade em função do desnível aqui nesse tanque, né? Depende da gravidade do local e da altura. Com esse resultado, eu posso substituir aqui e encontrar a minha vazão. E essa área transversa eu substituo aqui. Com todas essas substituições, eu obtenho esse resultado. Simplifico esse valor por esse, dá esse 0,1725 π d quadrado, raiz quadrada de 2gh. Os dados é que π é 3,14, d é 1 centímetro, converte para metro, 10 a menos 2 metros, g é 9,81 metros por segundo ao quadrado, a altura é 1 metro. Quando faz as substituições aqui nesse resultado, você encontra um valor de 2,4 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por segundo. Mas o resultado que ele quer é em litros por segundo. Então, nós sabemos que 1 metro cúbico é igual a 10 ao cubo decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro. Então, a relação é 1 para 1, ou seja, 10 a terceira decímetro cúbico é equivalente a 10 a terceira litros. Então, para converter metro cúbico para litros, basta multiplicar o 1 por 10 a terceira. Então, aqui tem 1 metro cúbico, então multiplico esse resultado por 10 a terceira para obter litros. 10 a terceira vezes 10 a menos 4 dá 10 a menos 1. 10 a menos 1 vezes 2,4 dá 0,24 litros por segundo. Esse é o resultado solicitado e esse é o resultado que nós encontramos desse problema. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!